Fala, torcida do Verdão, chegando com mais um vídeo aqui no canal. O Palmeiras ontem entrou em campo com o time reserva, mas mesmo assim mostrou força e confirmou a classificação na Copa do Brasil. Mesmo poupando vários titulares, o time manteve o nível, dominou o jogo e mostrou mais uma vez a força do elenco montado pelo Abel Ferreira. Então fica comigo até o final do vídeo, porque depois da matéria eu vou comentar sobre essa classificação do Palmeiras. E claro, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão. Bora falar do Palmeiras aqui no Canelada. O Palmeiras que atropelou o Jacuipense com o time reserva. Depois dos 3-0 na partida de ida, o Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco, dar oportunidade a jovens jogadores. Tem o Belé, que fez o seu primeiro gol no time principal do Palmeiras, chamou a atenção. Felipe Anderson, hein? Fez o dele, deu assistência para o Maurício. É jogo para ganhar confiança. O Maurício também está precisando dessa confiança, não é, Piperno? Não gostou da atuação do Palmeiras? O que você achou aí? O Facincani estava conversando com ele antes do jogo, falou que agora esquece, né? Depois dessa atuação, Felipe Anderson tem tudo para ser titular no time do Abel Ferreira. Facincani me falou. Quero te ouvir agora, Piperno. Facincani falou isso? Me falou. Então, o Facincani... E o Kelvin também. Falou que o Kelvin e o GFT merecem a titularidade. Rapaz, por isso que o Facincani estava comparando o Kelvin ao Hakimi, né? Uma coisa assim, os dois com... Lateral invertido. Isso, características de laterais ofensivos. Cancelo, lembra do Cancelo, joga invertido? Não, lá é o Cancelo, o nosso. É o Cancelo. Cancelo, né? Porque realmente... Olha, enfim... Palmeiras jogando contra um time de Série C, algo previsível, uma equipe fraca, mas assim, veja, eu acho que no caso Série D. Desculpa, D. Série D. Enfim, verdade, D. Eu acho que você pega um jogador como o Eric Belém, é legal ele ter entrado, feito um gol e tal, e coincidentemente foi na mesma cidade, na mesma competição onde o Gabriel Jesus fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, né, em 2015, num confronto lá contra o Asa de Arapiraca. O Asa, pois é, aquele mesmo. Mas, e acho que esse é um jogador que, para mim, é um dos mistérios aí do atual momento do Palmeiras, porque toda hora chega notícia de que ele recebe propostas, sondagens e tal, de times grandes lá da Europa, e raramente ele joga aqui. Então, eu acho que ele poderia já ter sido mais utilizado. O jogo foi tão fácil, mas tão fácil, que o Felipe Anderson fez gols nos 2 jogos contra a Jacuipense. Uma coisa espetacular, né? Algo inacreditável, assim, o Felipe Anderson ter essa sequência artilheira, né? Curiosamente, os únicos 2 gols do Felipe Anderson na temporada. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Quer dizer, contra time de Série D, ele é bom de bola, né? Mas, por exemplo, o Maurício Rojão Molhado hoje teve difícil, acabou fazendo um gol, é verdade, mas no segundo tempo... Rojão Molhado. No segundo tempo ele deu uns chutes medonhos aí, voltando ao normal. Que doideira. Então, agora, doideira... Que é o Rojão Molhado? Aquele que não explode, né? Pô, mas vai jogar a Copa do Mundo. Vai jogar a Copa do Mundo pelo Paraguai. Mas você vê. Gustavo Alfaro falou que deu uma organizada no time dele, tava precisando do Maurício. Ele não é mau jogador, mas assim, aqui no Palmeiras parece que ele se intimida e tal, né? Agora, veja, pra que esse time foi o time que quebrou o Vitor Roque outro dia, certo? Pra que, então, colocar de novo em campo o Gustavo Gomes, que é o jogador mais veterano do time titular, joga toda quarta, domingo, o cara não dá descanso. Eu já falei 1000 vezes isso aqui, em 2023, Gustavo Gomes era lá pro meio de outubro, novembro, então, o jogador do mundo com mais atuações naquele ano. E tinha palmeirense que se orgulhava disso. Falava, gente, isso é uma grande bobagem. Mas como ele já está mostrando sinais de esgotamento aí, depois ele teve até um declínio. Felizmente, em 25 voltou a jogar bem. Voltou a ser o Gustavo Gomes. Mas, claro, o cara estava esgotado. Então tem que preservar jogador titular numa situação como essa. Aí o jogo está 4-0. 30 do segundo tempo. Vai pôr o Arias. Pra quê, meu Deus do céu? Deixa o cara descansar um pouco. Sabe, preserva o cara para jogar contra o Cruzeiro, o Flamengo. Tem bastante reserva. Tem um monte de moleque aí com apetite para entrar num jogo desse aí. Então, são esses sinais que eu acho ruins. E
E até o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes começou jogando o jogo de hoje. Então, aí no segundo tempo ele coloca o Murilo no lugar do Gomes. O Bruno Fux se machucou, não tem previsão de retorno. O Bruno Fux ao time do Palmeiras. Se machucou numa atividade na academia de futebol, uma lesão na coxa. E agora acho que o Benedetti deve ganhar aí uma sequência, deve ser mais utilizado pelo menos. Palmeiras que tem uma sequência agora com o Cruzeiro, sabadão, Cruzeiro, e depois o Flamengo no Maracanã, Bruno Prado. Mas falando especificamente do jogo de hoje, Felipe Anderson e o Eric Belé são boas notícias para o Abel Ferreira? O Felipe Anderson acho que não vai sair muito do que ele fez até agora, né? Ele não é um jogador grosso, ele sabe jogar, ele tem qualidade, mas eu acho que não vai sair muito do que ele apresentou no Palmeiras, que foi muito pouco. Não acredito que vá deslanchar. O outro é um garoto, pode crescer, ganhar confiança, né? Então, acho que é mais fácil com o Eric Belé. O Felipe Anderson, não é que ele vai jogar mal todas, ele vai ter um outro momento que ele vai ajudar, vai fazer gol, vai participar de jogada de ataque, de assistência. Ano passado, teve um momento que ele chegou a ter uma sequência de titular ali, quando o Palmeiras começou a jogar com 4 no meio e foi relativamente bem, mas depois caiu de novo. Então, eu não acredito que vá embalar de vez, não. Não acho que o Felipe Anderson vai ser um jogador que vai atuar bem com regularidade no time do Palmeiras, não. Ele já está aí há um bom tempo, já vai chegar a quase 2 anos, e não acho que é agora que vai dar vai mudar muito o desempenho dele, não. 7-1 no agregado para o Palmeiras. Maurício, Felipe Anderson, Luigi, Belé marcaram os gols do Verdão, Raí Monteiro. Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Palmeiras que levantou o troféu da Copa do Brasil em 2020 e depois a melhor campanha do Palmeiras. É claro que nesse período o Palmeiras foi campeão 2 vezes de Libertadores, o Palmeiras foi 2 vezes campeão brasileiro. O Palmeiras não ficou sem ganhar nada também, mas eu digo, só falando de Copa do Brasil, a melhor campanha do Palmeiras de 2020, que foi a última vez que levantou o caneco para cá, 2022, quando o Palmeiras chega à fase de quartas de final. Essa foi a melhor campanha do Palmeiras na Copa do Brasil desde então, Raí Monteiro. Eu não acho que o Palmeiras tenha ambição de ganhar a Copa do Brasil, Pedro, sendo muito sincero. Acho que o Palmeiras tem um foco maior em outros torneios, né? Na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é uma terceira via, como é para o Flamengo, né? Para os dois, claro, se ficar pelo caminho aí. No Brasileirão eles vão disputar o título até o fim, muito provavelmente. Mas se um deles cair muito cedo da Libertadores, né, nas oitavas de final, que seja, que é algo que ninguém espera, imagina que aconteça, talvez a Copa do Brasil ganhe um protagonismo, mas não me parece que vá ser, não, em uma dividida, uma semana de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil na outra semana. Se tiver que dosar em alguma ponta, acho que eles vão usar a Copa do Brasil para isso. O Flamengo já tem feito assim, né? Foi assim contra o Vitória, no ano passado fez a mesma coisa, caiu pro Atlético. O Palmeiras nem tanto, né? Naqueles jogos contra o Corinthians, acho que até por se tratar de um clássico, foi com força máxima nas 2 partidas e acabou sendo eliminado. Mas acho que esse é o aspecto, né? Não ser prioridade que pode afastar eles dois, mais especificamente o Palmeiras, né? De quem a gente está falando aqui, da possibilidade de brigar pelo título. Se o Palmeiras fosse com força máxima, acho que pode ter uma boa chance aí dentro da competição, né? Mas os mata-matas são sempre muito imprevisíveis, né? É um jogo, uma circunstância específica, como, por exemplo, contra o Corinthians ano passado, né? O Aníbal Moreno vai lá com 5 minutos, um jogo que estava 1-0 no agregado, dá uma cabeçada no jogador do Corinthians e é expulso. Isso é algo incontrolável. E aí você perdeu o mata-mata, não tem como. Com 1 a menos você não vai conseguir se recuperar. No caso dele é incontrolável mesmo. Então, assim, acho que tem esse aspecto também do mata-mata, né? Do imponderável maior do que dentro da disputa do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas em resumo do Palmeiras eu acho que é isso. Não vai colocar força máxima na Copa do Brasil, para mim, em nenhum momento. Você viu que o Aníbal tá na lista dos 55 lá. Não vai ele e o Giai. Eles também não estarão na lista dos 26. Imagino que E no fim das contas é o que importa, né? A lista dos 26. Os 55... não faz muita diferença. O Piperno, e hoje Benedetti, Larsson, Riquelme, ó, jogando no Palmeiras hoje, hein? Faz a gente lembrar daquele Riquelme e faz lembrar do atacante sueco, né? O Larsson, aquele do Barcelona. O Belé fazendo gol. Eu achava até que o Abel tinha que colocar o Aranha no gol hoje.
Claro. Coloca o Aranha, tem que aproveitar. Já ficam pouco tempo esses meninos do Palmeiras, né? Trabalho fantástico do João Paulo Sampaio. Já ficam pouco tempo aqui no futebol brasileiro. E poucos deles são aproveitados, ganham minutagem com o Abel. Esse ano, os jogadores da base, o Arthur, por conta, acho que da necessidade, perdeu o Piquerez e perdeu o Jefté. O Jefté já voltou, o Piquerez só depois da Copa. Mas ele coloca muito o Luíde ali, o Luíde para marcar, às vezes, saída do adversário, em reta final do jogo, aqueles abafos. Funciona bem na pressão. Na pressão. Na pressão ele vai lá e coloca o Luíde. Mas cadê o Luiz Pacheco? Cadê o Benedetti? Cadê o Larson? Cadê o Riquelme? Cadê o Belé? Tinha que usar mais, né, esses jogadores aí. E reclama tanto do calendário o Abel Ferreira, que quando tem a oportunidade contra um adversário de Série D, não roda o time, não coloca esses jogadores da base. O lateral direito Gilberto fez um bom jogo domingo contra o Vasco da Gama, ele que o Palmeiras emprestou para o Atlético Paranaense, tá? E o Vasco é muito forte lá por aquele setor esquerdo, especialmente quando o Andrés Gomes está inspirado. Mas eu acho que sim, um jogo como esse de hoje, era para começar com 11 reservas e alguns titulares, eu acho que nem teriam que ter viajado, porque, veja, se tirar um cara aqui de São Paulo e vai lá para Londrina, pega aeroporto e não sei... isso também desgasta, porque deixa o jogador relaxando um dia, o calendário vai ser muito, muito puxado. Eu acho que não há necessidade de forçar tanto assim com jogadores que lá na frente serão imprescindíveis. Agora, você chamou a atenção para uma coisa que eu acho fundamental. O Aranha vai ter que começar a jogar em algum momento. Veja, o ano passado, em outubro, véspera de semifinal de Libertadores, o Palmeiras perdeu o goleiro titular. Aí estreou um reserva que não tinha jogado pelo Palmeiras ainda, que estava inativo há muito tempo, mas que se revelou um ótimo goleiro, está jogando até hoje. E agora? E se acontecer a mesma coisa? Se chegar no mata-mata de Libertadores e na véspera o Carlos Miguel fica sem condição de jogo, quem é que vai jogar? O Lomba? Então, precisa conhecer o Aranha. Inversamente proporcional todo o drama, toda a dor de cabeça que o São Paulo passou, tá o Palmeiras tão perto e tão longe, né? Vizinhos de muro ali e tal, mas uma situação completamente oposta, Danilo. O que dá para dizer desse jogo em que o Palmeiras, né, teve uma vida tão fácil, o jogo, com o mando dos caras, né, da Jacuipense vendeu o mando, o jogo, vai lá em Londrina, o estádio é todo palmeirense e tal, um clima muito favorável, né? Dá para tirar algo de produtivo, além, obviamente, do placar, né, desse jogo e dar chance até para jogadores que precisavam de mais minutos aí nessa temporada, essa vitória fácil, tranquila, molezinha, já esperada aí do Palmeiras, que tinha vencido por 3-0 no jogo de ida, foi lá, fez 4-1 na volta. O que dizer, amigo, sobre o time de Abel Ferreira? Eu acho que o Palmeiras teve uma quarta-feira de um plano executado. Perfeição é exagero, mas eu vou explicar o porquê estou querendo chegar numa palavra perto disso. Porque o Palmeiras não colocou os seus titulares, com exceção do Gustavo Gomes, que foi o jogador que começou e depois saiu, né? Mas ele começou jogando. Ele rodou o seu elenco e ele conseguiu um bom jogo no primeiro tempo, especialmente. Conseguiu uma vitória tranquila. Não teve jogador titular machucado. A gente precisa ver o que vai acontecer com o Benedetti, mas não teve jogador titular machucado, não compromete a sequência da temporada, especialmente pensando no jogo de sábado, e garantiu a sua vaga na Copa do Brasil, como era de se esperar para um time que tem o tamanho do investimento e a diferença que tem para um time como o Jacuipense. E o Palmeiras teve chance de dar rodagem para alguns dos seus jogadores, teve chance de colocar alguns dos seus jogadores sub-20 para atuar um pouco mais, para poder já pegar cancha, né, como dizem por aí, para que a torcida pudesse analisar um pouco mais, para que a comissão técnica pudesse analisar um pouco mais. Então o Belé fez uma boa partida, e aí a notícia da noite, eu estava brincando com o Igor antes de começar o programa aqui, que o Ancelotti deve ter olhado e pensado, será que dá tempo ainda de colocar o Felipe Anderson nessa lista da Copa do Mundo? Obviamente que é uma brincadeira. Senhor é um brincalhão, isso aí. Obviamente que é uma brincadeira, mas o Felipe Anderson jogou um bom futebol contra o Jacuipense, que é um time de Série D, que é um time muito ruim, tecnicamente falando, na comparação com o Palmeiras, mas que era algo que a gente tem que ver. Eu sempre falo isso, e é uma coisa que
Isso serve de prova hoje no São Paulo e Juventude, serviu de prova agora há pouco no Atlético Mineiro e Ceará. Quando um time pega uma outra equipe mais fraca, a obrigação dela é confirmar o favoritismo. Então não adianta quando a gente fala, olha, deu sorte aí nas bolinhas, hein? O Palmeiras fez isso. E aí, Igor e Renan e amigos que estão aqui, deixando o like, a gente já ultrapassou os 300 likes aqui, mas vamos lá, pensando, o Palmeiras ele conseguiu essa vitória até de uma forma mais tranquila do que na ida, que foi 3-0, mas que o Palmeiras acabou sofrendo um pouquinho mais. E o pior de tudo, que eu acho que vai deixar o palmeirense, não dá para ser só tão otimista aqui, mas deixa o palmeirense pensativo. Colocou o Vitor Roque e perdeu o Vitor Roque num jogo contra o Jacuipense. O Vitor Roque acabou virando desfalque para até a pausa da Copa. E o Palmeiras agora, com o time reserva, jogou até mais leve, né? Uma boa partida do Felipe Anderson, como eu disse, uma boa partida do Belé, o Luigi fez gol. Dá pra gente apontar ali que o Jefté mesmo assim não tá tão bem, o Kelvin mesmo assim não foi tão bem, mas em geral foi uma partida tranquila pro Palmeiras e que coloca para pensar. Pobre Vitor Roque, que acabou entrando lá na batalha do UFC, que foi o jogo de ida. Até esperava hoje um jogo mais pegado, mais porrada. Não aconteceu tanto quanto foi no jogo de ida. O Palmeiras, entre aspas aí, não, entre aspas não, sem aspas, descansa para enfrentar o Cruzeiro no sábado. Descansa, e para quem comenta sobre o calendário, né, o próprio Abel, né, que fala dessa sequência e tal, acho que justo essa estratégia aí de dar uma pausa para a galera, dar um descanso aí, aproveitar essa oportunidade aí para guardar energia pensando no Brasileirão. Rapidinho, Renan, antes de você ter a palavra aqui, a galera estava comentando que você, Danilo, cadê o comentário do nosso amigo aqui? Aqui, achei. Luciano Serafim, meu Deus, ofendeu até na brincadeira, Lavieri, sobre sua zoeira aí em relação ao Felipe Anderson. Ô Renan, o jogador quando recebe uma chance dessa, né, a galera que fica mais, enfim, tem pouca minutagem no termo moderno aí, ótima janela, né? Como é que isso pode repercutir pro coletivo do Palmeiras, na tua visão? De ter gente com, tipo, o Luigi com mais confiança, o que isso pode repercutir nas competições, óbvio que a Copa do Brasil é importante, mas nos enfrentamentos mais importantes, né? Libertadores, Brasileirão, faltam poucos dias aí para o encontro Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, no dia 23, então ter essa mobilização, que impacto pode ter essa goleada e essa atuação da galera que não estava jogando tanto para esse time do Palmeiras nesse momento? Motivação principalmente para os meninos, né? O Eric, né? O Benedetti, o Eric Belé. Gostei muito do que eu vi desse menino, desse Eric Belé. O Benedetti já jogou mais, né? Pelo profissional, mas esse Eric Belé eu gostei muito do que ele produziu hoje. E é claro que o Abel, quando ele olha para esse jogo, ele não vai deixar de analisar o adversário, né? Ele não vai deixar de analisar a dificuldade que esse adversário apresentava para esses jogadores, né? Muito limitado, certas vezes até com ingenuidade, sabe? A tomada de decisão com ingenuidade, mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer, o Danilo foi muito feliz nisso, teve a sorte de no sorteio receber a Jacuipense, mas fez o que tinha para fazer, né? E o primeiro jogo, Danilo, ele sempre vai ser mais difícil quando o enfrentamento entre um time muito forte e o outro muito mais fraco. O primeiro jogo vai ser o de mais vontade, é a primeira vez que o cara pisa no Allianz Parque, então já aquele jogo de mais vontade aí que foi o risco pro Vitor Roque, vamos levar o 0-0 até quando a gente puder, e aquele negócio. Esse jogo eu já esperava que fosse mais um ritmo de treino, porque eles sabiam, os jogadores jacuipenses sabiam, a gente não vai conseguir virar para cima do Palmeiras, né? Então o Abel consegue, de todas as reclamações que o Abel tem nas suas entrevistas coletivas, que não são poucas, nessa ele tem razão, né? Com relação ao calendário, ao pouco tempo de trabalho, né? A diminuição da intensidade nos jogos, porque os jogadores jogam muito, então não tem como você cobrar a qualidade e principalmente a intensidade de alto nível com tantos jogos seguidos. Então ele consegue poupar os jogadores, os principais jogadores, que é um jogo muito difícil,
no sábado contra o Cruzeiro. Então ele consegue descansar esses jogadores que jogavam, que têm mais minutos, que estão jogando muito, e dá oportunidades para outro. Mantém o nível de concentração e de motivação desses jogadores, porque eles querem mostrar. O Luigi sofre o pênalti, ele levanta com a mão, ele levanta já com a mão para cima. Pô, preciso bater, preciso fazer um gol. No primeiro tempo ele perdeu 2 ou 3, se eu não me engano, tinha tomado um cartão quando tentou cavar um pênalti. Ele precisava fazer um gol, o companheiro dele jovem, né, o Eric, já tinha feito um gol. Pô, preciso fazer um gol. Então é um momento de você motivar esses jogadores e trazer confiança. A confiança principalmente para o Felipe Anderson, que é um jogador já muito experiente, um jogador maduro, que não caiu nas graças da torcida palmeirense, que não entregou ainda no Palmeiras o que se esperava dele, de um jogador de quase uma década de Europa, né? Que tem muita qualidade técnica, mas muitas vezes não tem... qual que é a palavra que eu uso? Não é raça, não é simplesmente raça. Entrega, dedicação, sofrimento, sabe? Aquele cara que ganhou, ele vai sair de um jeito do estádio. Perdeu, ele vai sair do mesmo jeito, não muda a fisionomia, nada. Isso incomoda muito o torcedor, né? O torcedor do Palmeiras gostaria que, além da entrega técnica, ele tivesse a entrega do sentimento, da entrega da física dentro do campo, e muitas vezes isso ele não faz. E pode ser uma boa oportunidade aí para ele ter adquirido confiança, como você falou, para os jogos importantes aí antes da parada da Copa do Mundo, que vão ser importantíssimos para o Palmeiras, né, de Libertadores, mas principalmente da manutenção da liderança ali do Campeonato Brasileiro. Isso aí, torcedor. O Palmeiras garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, vencendo a Jacuipense ontem por 4-1. O que chamou a atenção foi a partida que Felipe Anderson fez ontem. Ele, que vinha sendo criticado pela torcida pela má vontade, ontem respondeu em campo, deu 2 assistências e fez um gol, mostrando que ele tem potencial para brigar por titularidade. Mesmo entrando com reservas, o time conseguiu dominar a partida e confirmar a classificação sem grandes dificuldades. Isto mostra que o elenco do Palmeiras é muito forte. Os jogadores que entram mantêm o nível e isso faz muita diferença numa temporada cheia de jogos importantes como Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. E você, torcedor, o que achou do jogo? Os reservas deram conta do recado? Quem foi o melhor jogador da partida para você? Comenta aqui embaixo e, é claro, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar todas as notícias do Verdão.